Pessoal, quem está mais no fundo, se quiser chegar um pouquinho mais aqui, só que vai ter que ser time de futebol. Quem aguenta agachar? Problema de Agachar é ver. uma coisa, levantar é outra. Ah, tá, agachar tudo bem. Vai levantar, vocês ajudam, tá? Bom, pessoal, podemos começar a parte prática, né? É assim, ó, eu vou fazer o primeiro. Eu vou passar algumas dicas práticas. Aí depois eu vou chamar o grupo número 1 para fazer a sua parte, a sua contribuição. Grupo número 2 e número 3 na sequência. Ao término do número 3, a gente vai voltar todo mundo aqui novamente. Como as crianças estão brincando, a gente pede só para não ir muito, não se dispersar demais. Só ficar um pouquinho no cantinho e vem um grupo de cada vez, tudo bem? Vamos seguir uma receita de bolo. Lembra que a gente comentou isso? E essa receita de bolo vai ser primeiro uma fonte de carbono. Essa fonte de carbono pode ser fibras, resto de galhos picados, resto de grama picada, geralmente fibras vegetais secas. Um pedacinho de cana se tiver. Enfim, material que estiver disponível. Uma condição mais doméstica, na nossa residência, uma condição de uma escola, às vezes é difícil a gente achar fibras, né? Mas folhas secas. De repente o pessoal varre, a gente pode reunir um pouco dessas folhas e utilizar como fonte de carbono. Né? Então a primeira camada, que é o pó de ló, eu vou fazer uma fonte de carbono. Folhas, fibras secas. No caso de hoje, o pessoal da SEMA trouxe, sabe aqueles podas de galhos de árvores? Tá? Ela é picada e está um pouquinho seco. Tem dois secos e um tá muito seco. Tá. A gente vai usar o material mais seco como uma fonte de carbono. A gente vai perceber que tem alguns pedacinhos assim de madeirinha também, mas na própria natureza também tem bastante, né? Cai galinho de árvore. A gente vai estar imitando um pouquinho o que acontece na natureza, mas o processo da compostagem tem um pouquinho da ação do homem, para a gente tentar acelerar um pouquinho esse processo, tentando melhorar a aeração. Vocês observaram que eu pus aqui 2 bambus aqui na parte de baixo. Poderia ser um feixe até um pouquinho maior. Para que será que serve isso? A gente não... Para remexer, exatamente, a aeração. Lembra? Um dos elementos importantes nesse processo, o micro-organismo trabalhar na presença de ar. A presença de ar é fundamental para ter micro-organismos aeróbicos. De vez em quando, para não ficar direto revolvendo, principalmente logo no começo, é muito importante que ocorra bastante aeração, bastante umidade, especialmente no primeiro mês, para que acelere um pouco mais esse processo. Isso aqui nada mais é do que depois que a pilha estiver pronta, eu vou pôr um tijolinho aqui e eu faço assim, ó, entrar e mexo todo o sisteminha para entrar, só para revolver. Depois vocês vão ver, depois que estiver pronto, a gente vai fazer uma demonstração. Nossa, que coisa facinha, né? Qualquer um faz, até eu. Tá? Bom, eu vou fazer uma camada pequenininha, tá? Para vir mais pra cá? Fazer mais pra cá? Tá. Mais um aqui, tá bom? Fazer aqui no cantinho, tudo bem? Dá pra enxergar? Bom, primeira camada, então a gente vai fazer Isso aqui não vai atrapalhar, não? Então eu vou fazer uma camadinha bem pequenininha assim. Geralmente ela tem a média das composteiras, quando a gente faz nesse sistema, depende da quantidade do volume que nós temos. Então tem que adaptar um pouquinho pelo que nós temos. É só um protótipo, a gente vai fazer um pouco menor, né? Mas quem tem uma chácara, por exemplo, tem bastante material, chega a trabalhar aí larguras de 1 metro, 1,20 m, por cerca de quase 2 metros até de comprimento, e alturas aí de 1,5 m, até quase 1,80 m. Eu já vi gente fazendo bastante pilhas bem grandes. Uma situação mais caseira, numa escola, menor, hoje a gente vai trabalhar. Naquele folhetinho fala em 30, 40 centímetros, né, de fonte de carbono. Aqui eu vou fazer uma camada de 15, uma camadinha assim, tanto assim, para fazer, até para a gente adaptar a quantidade que nós temos para todo mundo poder trabalhar. Num bolo, o pão de ló tem uma camada um pouco mais grossa e um recheio um pouquinho menor. Mais ou menos 1/3, em torno de 1/3. Tudo bem? Cerca de 15 centímetros a fibra, cerca de 5 centímetros mais ou menos de material fresco. A casca de árvores, eu trouxe um pouquinho do esterco, tá? Esse material que nós vamos usar aqui. Eu vou fazer uma demonstração e depois vou pedir para não fazer. Vou fazer uma área não muito grande.
E depois nós vamos fazer o quê? Como que nós vamos trabalhar? Lá no esterco de galinha lá. Na hora do cocô de galinha eu chamo assim. É, material seco, uma fibra vegetal. Bom, além do ar, o que precisa? Só vai fazer legal? Água. Será que eu tenho que molhar para encharcar? Ou é só para umedecer? Só umedecer. Exatamente. Pegaram uma ferragem boa, não muito grossa, né? Ó, mais ou menos aqui uns 10, 15, 12 centímetros, mais ou menos. Quantidade de água. Ah, caiu. Suficiente para umedecer. Sem escorrer, né? Deixar úmido. Faça uma primeira camada de carbono. Isso não terminou ainda de trocar. Outro detalhe. Quanto menor for as partículas, mais picado for as partículas, mais rápido a decomposição. Então, na verdade, aqui foi picado numa picadeira lá da SEMA. Nas condições da nossa residência, às vezes nem é possível, nem sempre é possível. Mas às vezes se eu cortei uma gramada, com aquele material fica bem picadinho também, pode ser utilizado aquele resto de gramado. Ou as folhas que caem, né, começam a quebrar, tal, pode ser perfeitamente utilizados, né? Bem, As árvores têm umas folhinhas. fonte de carbono, nosso pão de ló. Agora vamos pôr o nosso recheio. No caso aqui, o que a gente pode usar de recheio? As cascas, Cascas de coisas frescas. Coisas frescas, né? Casca das frutas que nós comemos agora, deliciosamente, estava muito bom por sinal. Esterco, animais frescos, tá? Podemos utilizar algumas folhas verdes, resto de verduras. Pó de café é interessante, pó de café geralmente é interessante se for possível coado sem açúcar. Porque com muito açúcar pode atrair bastante formigas também, né? E a formiga, especialmente aquela lava-pé, ela é um predadorzinho da minhoca. Às vezes um processo desse aqui, durante o processo, quando está mais no final, começa a surgir minhocas, é ótimo. Ele ajuda até a acelerar o processo. E a formiga lava-pé, ela é a predadora da minhoca. E se a gente colocar muito pó de café com açúcar, tem atração. O pó de café sem o açúcar é uma coisa interessante. Tem diversos materiais que a gente pode usar para enriquecer esse nosso composteiro. Um pouquinho de cinza vegetal. Lembra da aula passada do jardim? Você lembra? Tem bastante potássio. Banana, casca de banana, folha verde de banana. Nossa, excelente. De vez em quando vocês vão no mercado, vocês compram aquela tal de torta de mamona. Compra torta de mamona, né? E que tem bastante por aí nos terrenos baldios por aí. Tá cheio de mamona, né? De repente a gente pode pegar um pouquinho daquelas folhas e picar exatamente como... Vocês viram no material como é que a folha da moreira, a relação carbono-nitrogênio? Por que será que a gente dá bastante folha de moreira pra lagartinha crescer, né? Porque ele tem alto teor de nitrogênio, ela se desenvolve rápido, é uma planta que cresce rápido, vocês viram isso também? Vou começar a comer. Mas de repente a gente pode usar todo esse tipo de material como fonte de nitrogênio no nosso material, no nosso composteiro. Para melhorar também a questão da umidade, eu comentei, lembra da tábua da bananeira? Cortar em 4 pedacinhos e pôr toletezinhos assim, ó. A gente poderia pôr aqui uns 2 ou 3 toletes para ajudar o fornecimento de água. Pega ela redonda, corta em 4 como se fosse um palmito. Corta como se fosse um palmito e deixa aqui, ó. Aqui por cima. É um grande armazenador de água. E depois com o tempo, é ótimo também para... A minhoca gosta daquelas hidrâncias que fica lá também, é bem interessante, viu? O tronco do mamão. Eu acho que o tronco do mamão seria mais interessante como é tronco, né? Se for mais durinho, ele tem bastante como a madeira. Ele é bem fibroso, né? Mais fibroso. É mais picadinho, mais Não para armazenar água. Não, acho que nesse caso a bananeira tem esse efeito. Mas ela não vai se decompor inteiramente. Aí eu pego esse pedaço de caule que não se decompôs inteiramente, eu coloco numa outra composteira, num outro monte que eu esteja fazendo. Vai servir como, inclusive, um inoculante para o próximo. Vai ter micro-organismos também, né? Vai servir como inoculante para o próximo. Outra coisa que eu poderia estar fazendo aqui é uma escola tão limpa que nem galinho de árvore eu acho, né? De vez em quando espetar uns galinhos aqui durante a montagem do meu composto. Pra quê? Mexer, entra ar, ajuda a entrar ar também, não é? Então se eu tivesse uns galinhos assim de árvore, eu também poderia estar espetando aqui, ó. Enquanto estivesse montando. Um pouquinho maior. Espetando, mas tudo bem.
seria alguma coisa assim, ó. Vai espetando aqui, né? Deixa espetando assim. 2, 3, vai espetando para melhorar a aeração. Tudo bem? Entenderam? O que nós vamos fazer agora? Fonte de nitrogênio. Bom, as casas. O interessante, se puder, quanto mais picadinho for, melhor. Agora aqui, gente, se eu tivesse tempo, eu ficava picando com canivete, faquinha. Mas vamos fazer de conta que eu piquei. Tá bem picadinho. É numa escala grande aí. Imagine que esteja bem picadinho. Eu tenho certeza canivete, facão. Mas não vamos forçar um tipo, né? Vamos fazer bem diversificado. Olha aqui, ó. Quanto mais picado, melhor. Faz de conta que eu piquei aqui, viu? Porque a gente tem bastante tempo hoje pra fazer o nosso... Tá vendo que tá picadinho? Tá vendo? Tá bem picadinho, né? Pode bater no liquidificador? Passa na centrífuga, Olha, o interessante é no que... processador, né? Sai tudo. O que mais que nós trouxemos aqui? Ah, eu falei das folhas verdes, né? De mamona, olha aqui. Olha ela. Olha O que daqui. é folha de mamona? Tem Faz de conta que também tá bem picadinho, viu? Bem picadinho. O que é folha de mamona? Tem de legal? Então, a torta de mamona, ele é um material que tem bastante teor de nitrogênio. Então a folha também tem um bom teor. Ele tem uma relação carbono-nitrogênio relativamente baixa. Apesar de não estar na caverna, então ele serve como uma boa fonte de nitrogênio também. Ela verde assim, ó. Ó, viu, gente? Olha como tá bem picado. E ela seca? Olha, ela seca, acho que poderia ser como uma fonte mais de carbono mesmo, né? Tá? Ela verde assim poderia... O que eu poderia usar que eu trouxe aqui? Se eu tivesse uma cinza vegetal,